Olá pessoal, vamos então dar sequência? Concluímos aí, passando a informaçãozinha para vocês, que dentro da análise da culpabilidade, nós estávamos tratando da co-culpabilidade, que é a responsabilidade da sociedade em alguns crimes, né? Nós, integrantes da sociedade, somos responsáveis, muitas vezes, por levar o indivíduo à prática do crime. O juiz precisa analisar essa censura dentro das circunstâncias judiciais aí da primeira fase, isso é importantíssimo. Portanto, a análise dessa culpabilidade não tem nada ou não está diretamente vinculada àquela culpabilidade nos requisitos do crime. Alguns doutrinadores comentam, dentro desse raciocínio que nós estamos desenvolvendo da culpabilidade, como circunstância judicial do artigo 59, que os juízes devem analisar na primeira fase de fixação da pena, e não só os juízes, tá, pessoal? Estou mencionando o juiz aqui porque o juiz é quem vai fixar a pena, mas os advogados ou as advogadas precisam conhecer essa situação para, de repente, dizer, olha, o juiz elevou aqui pela culpabilidade de 6 meses de 1 ano, mas ele esqueceu de analisar a co-culpabilidade aqui. A sociedade contribuiu para a prática desse crime. Na verdade, ele deveria ter reduzido essa pena e não elevado. Tá? Então, esse juízo de censura precisa ser analisado de uma forma bem ampla, analisando-se aí, verificando-se aí caso a caso. A doutrina menciona ainda a chamada co-culpabilidade às avessas. O que significa isso? São duas as situações aí mencionadas. A primeira que a doutrina desenvolve quanto à co-culpabilidade às avessas é os fatores de vulnerabilidade, né? Então, esses fatores de vulnerabilidade, eles costumam ser usados para incrementar a censura penal e a carga de reprovação, e não para atenuá-las. Por isso que é às avessas. É uma situação interessante isso. Então, veja, eu acabei de mencionar para vocês que a sociedade muitas vezes empurra o indivíduo para o crime, porque a sociedade tem um padrão que aquele indivíduo nunca vai conseguir chegar a esse padrão, né? E é assim que nós nos comportamos na maioria das vezes. E no judiciário, no direito, muitas vezes a responsabilidade da sociedade é ignorada e o fator de vulnerabilidade do indivíduo que cometeu o crime acaba sendo usado para aumentar a pena, tá? Para aumentar a carga de reprovação sobre aquele indivíduo e não para reduzi-la, quando na verdade deveria reduzi-la. Tá? Então veja, quanto mais vulnerável, o que significa ser vulnerável? Significa o seguinte, quanto mais pobre, quanto mais ferrado for o sujeito, maior é a vontade do Estado de sobrecarregá-lo com censuras, de elevar a pena e não de abrandar pela falta de opção que a própria sociedade dá àquele indivíduo. Olha que negócio interessante. Eu acabei de dizer para vocês que a sociedade muitas vezes tem responsabilidade, ela é corresponsável. Nós falamos de coautoria, é como se ela fosse corresponsável pelo crime. O indivíduo cometeu o crime porque ele estava desempregado, mas ninguém dá emprego para ele. Ele cometeu o crime porque ele não tem local para morar, mas ele não tem local para morar porque ele não tem emprego. Ele está morando na rua porque ele está trabalhando, mas ele ganha muito pouco, porque o salário mínimo fixado como padrão mínimo é muito baixo. Ele não atende todas as necessidades de um ser humano conforme determina a Constituição Federal. Olha a responsabilidade da sociedade aí. E nós, sociedade, de braços cruzados. Aí vai lá o juiz e apanha esse indivíduo pobre, né, que não tem dinheiro para contratar um bom advogado, portanto ele vai pegar lá um advogado, né, que não entende quase nada de direito penal para defendê-lo. O cara vai lá, não faz uma pergunta, não apresenta uma tese coerente, não faz absolutamente nada praticamente. Está lá quase que indefeso. E o juiz aproveita toda essa situação de vulnerabilidade daquele indivíduo e ao invés dele fazer essa análise da culpabilidade, ou seja, da corresponsabilidade da sociedade, ele age às avessas. Ao contrário, ele coloca a sociedade como vítima de tudo e de todos e volta uma sobrecarga para aquele indivíduo, elevando
excessivamente a pena dele. Quanto mais pobre, mais condenado ele vai ser. Quanto mais pobre, maior a condenação dele. Então veja alguns exemplos. Tá? Você manter preso um indivíduo porque ele não indicou o endereço fixo. Olha que situação absurda. Veja, a pessoa não tem casa para morar, a pessoa está desempregada, ela mora na rua. E aí ele cometeu um crime, o juiz vai lá e fundamenta, dizendo, olha, eu vou ter que manter ele preso porque ele não tem endereço fixo. Mas como que ele vai ter endereço fixo, gente? Se aquele indivíduo é excluído socialmente. Se você perguntar se ele quer trabalhar, ele fala que ele quer. Se você perguntar se ele queria ter uma casa, ele fala que ele queria, um carro, ele queria. Mas a sociedade não dá oportunidade para que ele tenha isso. E aí o juiz vai lá e fundamenta. Como ele não tem casa, ele não tem emprego, ele vai ficar preso. Significa o seguinte, se ele tivesse casa, se ele tivesse emprego, ele estaria solto. Olha a co-culpabilidade às avessas aí, tá? Se ele tem casa, se ele tem emprego, se ele tem família, se ele tem endereço fixo, ele pode ficar livre. Se ele não tem nada disso, prende o indivíduo. É um negócio estranho de você analisar. Então, se você aprofundar aí no direito penal, você vai ver que tem uma série de situações. Então, diante dessa situação, o juiz vai lá e incrementa a pena, ou seja, eleva a pena. Elevou a pena não porque o indivíduo é vagabundo. Elevou a pena porque ele está desempregado. Então, veja, o indivíduo pode ser um trabalhador, pode ser um indivíduo honesto, mas ele estava numa situação de penúria tão grande que ele cometeu um crime. É diferente do indivíduo que tem casa, que tem família, que tem tudo do bom e do melhor, tem condições de trabalho e ele fala, não quero trabalhar, eu vou vender droga, que é mais fácil. Meu pai tem empresa, meu pai tem comércio, mas eu não quero, eu vou ficar lá o mês inteiro para ganhar R$3.000, vendendo droga, em uma semana eu ganho 50. Esse sim merece uma reprovabilidade maior, uma censura maior. Esse é vagabundo. E o que acontece na prática? Esse contrata bons advogados, esse tem boa casa, tem família. O que o juiz faz com esse? Coloca ele em liberdade. O outro coitado que está na rua não porque quer, mas porque não tem opção, que não trabalha não porque é vagabundo, mas porque não tem trabalho, esse o juiz manda prender. É a co-culpabilidade às avessas, ou seja, ao invés de reduzir a pena, porque o Estado não possibilita emprego, o juiz passa a incrementar a pena, a elevar a pena. Essa é a primeira situação da co-culpabilidade às avessas. A segunda é que, ao contrário do apregoado aí, que nós estamos discutindo aí na culpabilidade, pessoas muito favoráveis pelas circunstâncias judiciais acabam tendo tratamento penal mais benéfico. Então veja, ao invés do juiz favorecer os ferrados, há o sobrefavorecimento àqueles que já eram favorecidos, aqueles que já têm residência fixa, aqueles que geram empregos, aqueles que falam vários idiomas, aqueles que têm roupas de grife. Até porque muitas vezes é comum você ouvir e falar assim, nossa, mas essa pessoa é empresário, ex-governador, nem combina a prisão com esse povo. Nossa, fulano de tal aqui da cidade, ó, o cara é boizinho, hein? Anda com carro importado, roupa de grife. Nossa, não dá para ficar preso, né, coitado? Tem que ficar na casa dele, né? A penitenciária é incompatível com o padrão de vida dele. Pelo contrário, esse é que tinha que ir para a penitenciária. Por isso, às avessas. Entenderam isso? Essas são as situações aí mencionadas, tá? Então veja, o correto seria reconhecer aí a maior censura do comportamento, que exigiu aí um especial esforço para alcançar o caminho do crime. Esse indivíduo que tem família, local para morar, carro, roupa de grife, etc. Esse é aquele indivíduo que fala vários idiomas,
Esse é aquele indivíduo que precisou fazer um esforço tremendo para cometer um crime. Ele tinha tudo para não cometer crime. Esse, para praticar o crime, precisa realmente ter aquela personalidade voltada para isso. Esse teria que ter uma maior reprovabilidade. A pena dele precisa ser maior. Já aquele, coitado, que não tem o que comer, está na rua, não tem onde morar, não tem roupa para vestir e etc., esse para cometer o crime é fácil. Ele está numa situação de penúria. Tá? Portanto, esse teria que ter a sua censura, a sua culpabilidade reduzida. Na prática, a situação é o inverso. Tranquilo entender o que é a culpabilidade? Então veja, pessoal, aqui agora, tá? A análise da culpabilidade, né, nós devemos ver a culpabilidade, ou nós devemos ver na culpabilidade as peculiares circunstâncias. Ou seja, a culpabilidade é a análise, no caso concreto, se o indivíduo tinha emprego, tá? Se ele tinha ou não premeditado o crime, né? Porque a premeditação significa que ele pensou antes, né? Então ele tinha mais tempo para verificar se ele ia seguir o caminho do bem ou se ele ia seguir o caminho do mal. Precisa verificar se aquele indivíduo é de classe média ou é de classe alta, né? E portanto ele tinha uma grande possibilidade formal, né, de não cometer aquele crime. Precisa verificar se aquele indivíduo é ou não ferrado, se ele tem ou não condições de trabalho, se ele tem ou não moradia, ou seja, analisar as circunstâncias que estão fora das condições de normalidade. É nessa situação, é nisso que reside a culpabilidade aí do artigo 59 do Código Penal. Não sei se vocês conseguiram entender todo esse raciocínio, mas é para mostrar para vocês que culpabilidade aqui não é a mesma do requisito do crime, e culpabilidade aqui também não tem nada a ver com intensidade do dolo e grau de culpa. Culpabilidade aqui são todas as circunstâncias, tudo aquilo que está ao redor daquele crime. O que levou aquele indivíduo a praticar o crime. Tá? Era mais fácil pelas condições em que ele estava de chegar ao crime, de escolher o caminho do mal, porque ele não tinha muita opção, ou aquele indivíduo tinha tudo na vida para seguir o caminho do bem, ainda assim ele optou pelo caminho do mal. Aí você tem que analisar essas situações, condições de trabalho, nível cultural, estrutura familiar, moradia e por aí afora. Tá? São essas as análises inseridas dentro da primeira circunstância judicial do artigo 59. É essa análise que o juiz vai fazer na primeira fase. Então ele pega lá, ele toma a pena mínima, né, abstrata, e ele vai, culpabilidade, ele vai verificar dentro do processo se tem isso. Se o indivíduo tem tudo para não cometer o crime e ainda assim cometeu, o juiz vai elevar. De quanto ele vai elevar? Poder discricionário dele. Ele só não pode exceder o máximo, desde que ele motive isso. Se o indivíduo tinha tudo para não praticar o crime e praticou, ele vai elevar. Se o indivíduo estava numa situação de penúria social, aí ele vai reduzir isso, se possível reduzir, ou então manter no padrão mínimo. Tá? Na prática, acaba não funcionando assim, funciona a culpabilidade às avessas, ou a co-culpabilidade às avessas, que eu acabei de mencionar para vocês há pouco. Para não tomar muito tempo, que isso aqui dá para ficar falando aqui 3 dias a respeito disso, vamos analisar a segunda circunstância do artigo 59, que são os antecedentes do réu. A princípio, tá, a antecedentes aí está relacionado com a condenação transitada em julgado, que é incapaz de gerar reincidência. Nossa, professor. Calma, a hora que a gente for falar de reincidência, nós vamos fazer o comparativo. A reincidência é uma circunstância agravante, não é uma circunstância judicial. A reincidência está lá no artigo 61 do Código Penal e não aqui no artigo 59. Nós estamos analisando o 59 do Código Penal. Quando chegarmos lá na frente, eu vou fazer um comparativo para vocês, tá? Para vocês identificarem a diferença entre a reincidência e os maus antecedentes. Tá? Maus antecedentes é aquele indivíduo que já tem uma condenação transitada em julgado, mas essa condenação transitada em julgado é incapaz de gerar a reincidência.
levando em consideração que reincidência só ocorre quando o indivíduo pratica um novo crime depois da sentença transitada em julgado que o condenou por crime anterior. Significa que se ele tem várias condenações, mas essas condenações são decorrentes de crimes que não ocorreram depois da sentença transitada em julgado, ele pode ter maus antecedentes sem ter reincidência. É essa situação que leva aos maus antecedentes. É uma condenação transitada em julgado que não é capaz de gerar a reincidência. Ok? Então veja, processos em andamento não gera maus antecedentes. Absolvições criminais não geram maus antecedentes. E arquivamentos não geram maus antecedentes. Nós temos até súmula disso, súmula 444 do STJ. Portanto, se o indivíduo está respondendo a um processo crime, ele não tem maus antecedentes, porque ele pode ser absolvido. Se há um processo crime e ele foi absolvido, isso não pode ser considerado como maus antecedentes. É diferente os maus antecedentes hoje, a partir da Constituição de 88, da época que eu fazia graduação. Na época da minha graduação, se você tinha um inquérito policial instaurado, era maus antecedentes. Se você tinha processo em andamento, era maus antecedentes. Era maus antecedentes, inclusive, se o indivíduo tinha sido casado e divorciou-se. O divórcio seria maus antecedentes. Hoje, é óbvio, não há mais a mínima possibilidade disso ocorrer. Maus antecedentes é só aquela condenação com sentença transitada em julgado e incapaz de gerar a reincidência, porque se gerou a reincidência, não é maus antecedentes, ele é reincidente. Ok? Tranquilo? Então veja, até 2003 prevalecia entendimento contrário desse que eu estou acabando de mencionar com vocês. Tá? Então, com fundamento lá na doutrina de Nelson Hungria, né, entendia-se que onde há fumaça, há fogo. E, portanto, o homem de bem não frequentava delegacias. Então, era mais ou menos assim a situação. Ou seja, diante dessa análise, né, diante desse entendimento, eu estava ferrado. Porque o meu trabalho é exatamente lá, né? Então eu frequento todos os dias. Então aquele que frequenta uma delegacia tem maus antecedentes. Isso foi eliminado, extirpado definitivamente da análise penal. Não é mais esse raciocínio que se faz. Hoje tem maus antecedentes aquele indivíduo que não é reincidente, mas já tem uma condenação com trânsito em julgado. Tá bom? Existe um limite temporal para os maus antecedentes? Né? Veja, no STF prevalece que depura em 5 anos. Então, significa, decorridos 5 anos aí, da execução, por exemplo, dessa condenação, ele não tem mais maus antecedentes. Mas há aí um julgado, né, posterior a esse entendimento do STF, né, e que provavelmente acaba alterando esse entendimento anterior aí da depuração desses maus antecedentes em 5 anos. No STJ, por exemplo, prevalece que os maus antecedentes são eternos. Então, provavelmente no STF também deve predominar que não há um período para se depurar esses maus antecedentes. O que vai prevalecer é que os maus antecedentes eles vão existir para sempre. Uma vez a sentença transitada em julgado, te condenando, você continua tendo maus antecedentes eternamente. Tá? Como que se faz a prova dos maus antecedentes? Para isso nós temos súmula, né? A súmula 636 do STJ diz que basta a folha de antecedentes. Não precisa de certidão de maus antecedentes expedido lá pelo judiciário. Basta você puxar a FA, né? A folha de antecedentes criminais é o suficiente para você identificar essa situação. Tá? É consolidado lá nos tribunais superiores, ou seja, no STJ e no STF, né, que a condenação por crime praticado após a infração, que é objeto de julgamento,
não pode ser considerado como maus antecedentes. Então imagine vocês a seguinte situação, imagine vocês o seguinte quadro. Né? Se for o caso, depois eu até vou passar um quadro aí para vocês, vou formular um quadro e vou encaminhar para vocês. Mas imagine que o indivíduo cometeu o primeiro crime, né? Ele praticou o primeiro crime em janeiro desse ano. Tá? E em abril deste ano ele praticou o segundo crime. Só que esse segundo crime, o processo tramitou mais rápido do que o primeiro. O primeiro ficou emperrado lá, ficou lá parado. Ou teve vários recursos e etc. Então veja, o primeiro crime foi praticado em janeiro, agora de 2020. O segundo crime foi praticado em abril de 2020. Esse segundo crime tramitou mais rapidamente. E vamos imaginar que em junho desse ano, esse segundo crime teve sentença condenatória. E em setembro agora, desse ano de 2020, houve trânsito em julgado do segundo crime. E o primeiro, que ele praticou antes, veja, o segundo ele praticou em abril, o primeiro ele praticou em janeiro. O segundo crime está lá parado. Não tramita naquela vara. E ocorre do primeiro crime a sentença condenatória somente agora no mês em que nós estamos, agora em novembro. Então veja, o segundo crime já tinha transitado em julgado quando da sentença condenatória do primeiro crime. Logo agora aqui no caso, não pode ser usado esse segundo crime para efeito de maus antecedentes quando da condenação do primeiro crime. Porque o primeiro crime, a data do fato foi anterior. Então veja, o segundo crime, já com trânsito em julgado, não pode ser usado para efeito de maus antecedentes quando da sentença do primeiro crime, porque o segundo crime tem data do fato posterior a do primeiro. Entenderam esse raciocínio? Então eu tenho dois crimes, o primeiro foi praticado antes, o segundo depois. O segundo tramitou mais rápido. Quando houve a sentença do primeiro crime, já tinha a sentença transitada em julgado condenando ele pelo segundo crime. Pode essa sentença transitada em julgado do segundo crime ser utilizado como maus antecedentes do primeiro? Não pode. O STJ e o STF disseram que não. Por que não pode? Porque a data do fato desse segundo crime foi posterior à data do fato do primeiro crime. Então não é possível gerar aí a hipótese de maus antecedentes. Uma situação bastante importante, bastante interessante. Se for possível, vocês me lembrem, eu vou passar aí um quadrozinho disso que eu estou falando para vocês para dar uma esclarecida aí na ideia quanto a isso que eu coloquei, porque a gente aqui sem um gráfico para desenhar esse raciocínio, às vezes é difícil para alguns acompanharem. Mas repetindo, dois crimes, um em janeiro, outro em março. O primeiro demorou para ocorrer a sentença condenatória, o segundo foi mais rápido. O segundo crime que ocorreu depois do primeiro teve sentença transitada em julgado antes do primeiro. Quando o juiz vai condenar pelo primeiro crime, já tem uma sentença transitada em julgado do segundo crime. Pode agora o juiz reconhecer maus antecedentes naquele primeiro crime? STJ e STF diz que não. Por que não? Porque esse segundo crime que gerou a sentença transitada em julgado antes do primeiro, a data do fato dele é posterior à data do fato do primeiro crime. Portanto, não pode gerar maus antecedentes. Assim como também não é considerado maus antecedentes os atos infracionais, ou seja, aqueles praticados pelas pessoas que têm entre 12 e 18 anos incompletos. Tá? Eles não podem ser considerados como maus antecedentes, tá bom? Até porque não tem lá uma condenação, porque eles são inimputáveis. Perfeito? Tranquilo? Esses são os maus antecedentes. Nós já falamos da culpabilidade, já falamos dos antecedentes. A terceira circunstância do artigo 59 é a conduta social.
Vamos analisar essa conduta social. O que é conduta social? Conduta social é a forma como nós nos relacionamos em sociedade. É o nosso dia a dia, é o nosso comportamento diário. Tá? Então veja, é você ter um bom relacionamento com os vizinhos, isso é conduta social. É você ter um bom comportamento na escola ou na faculdade, no curso que você está realizando, isso é conduta social. É um bom relacionamento dentro da própria família, é um bom relacionamento com os amigos, é um bom relacionamento no trabalho, é não dar calotes, né? Não pagar dívidas, por exemplo, é comprar e honrar com o compromisso do contrato de compra e venda, que é civil. Isso tudo é conduta social. Veja, o STF já decidiu que conduta social não deve considerar, né, para você tratar da questão da conduta social, não deve considerar aí maus antecedentes. Tá? O indivíduo tem maus antecedentes, ele tem péssima conduta social. Maus antecedentes é uma coisa, conduta social é outra. Tá? Ter péssima conduta social não é ter maus antecedentes. Tá bom? Tem decisão do STF e do STJ nesse mesmo sentido. Tá? A quarta circunstância judicial aí indicada no artigo 59 é a personalidade do agente. O que é a personalidade do agente? É o perfil psicológico do autor do crime. Então veja, o STJ, esse eu até anotei, se vocês quiserem aí, ó, no RESP 1301226. O STJ consolidou a desnecessidade de laudo técnico, confeccionado por especialista da psiquiatria ou da psicologia. O STJ, no HC, que eu também anotei, 235.496, decidiu que maus antecedentes não podem ser considerados como má personalidade. Pessoal, cuidado com isso, tá? Essa decisão do STJ, ela é complicada, porque vocês vão encontrar vários doutrinadores dizendo que juiz, apesar de achar que são deuses, eles não são. Não é pelo fato de você ser juiz que você domina o conhecimento de todas as áreas. Então veja, se a personalidade é um distúrbio psíquico do agente, como que um juiz, analisando provas, ele vai conseguir determinar se ele tem ou não a personalidade voltada para a prática de crime? Se psiquiatricamente ele tem uma tendência a praticar crimes. Não é simples assim de se verificar isso no processo. Então veja, tem decisão do STJ nesse sentido? Tem, dizendo que o juiz é capaz de analisar isso sem dúvida nenhuma, ou seja, não precisa de laudo técnico. Mas vocês vão encontrar uma série de decisões, inclusive em tribunais de justiça dos estados, entendendo que o juiz precisa sim se pautar num laudo técnico, tá? De um especialista em psiquiatria, pelo menos, para dizer se o indivíduo tem a personalidade voltada à prática de crime ou não. Tá? Então veja, dependendo do concurso que vocês forem fazer, se vocês forem prestar um concurso para defensoria pública, ou se vocês forem advogados, né? Vamos imaginar um concurso aí, numa segunda fase, vocês têm que afirmar que o laudo técnico é necessário sim, ao contrário do que já decidiu o STJ. Por quê? Porque aumenta, né? Aumentar a pena aí pela personalidade sem uma análise técnica nada mais é do que você homenagear lá o direito penal do autor, ou seja, é condenar o réu pelo que ele é e não pelo que ele fez. Né? É um caminho, na verdade, na contramão do Estado democrático de direito, de um direito penal democrático. Tá? Portanto, vocês tomaram um pouquinho de cuidado quanto a essa situação. Então, vocês vão encontrar divergências quanto à personalidade do agente. Boa parte da doutrina afirmando que o juiz, para considerar a personalidade do agente como maus
péssima circunstância judicial aí, ele precisa pautar-se a sua motivação num laudo técnico. O STJ diz que não há necessidade disso, o juiz pode definir isso por conta própria. Tá bom? Pessoal, para não alongar muito, né, nós temos ainda algumas circunstâncias aqui a serem tratadas, mas nós vamos parar aqui a nossa aula, porque já encerramos o nosso tempo, é rápido, né, passa muito rápido, e a gente volta então no nosso próximo encontro, ou gravado ou ao vivo, a gente dá sequência a isso e já enveredamos aí pelas agravantes e atenuantes para finalizarmos essa situação. Tá bom? Um abraço, até a próxima.